Bom dia, quarto ano, como vocês estão? Espero que estejam todos bem em casa, se cuidando. A nossa aula de hoje vai ser uma aula de correção das nossas atividades que nós fizemos em História. Eu vou fazer a correção das aulas referentes aos dias 1 do 6, 5 do 6, 8 do 6, 19 do 6 e 22 do 6. Eu não vou corrigir na ordem porque vai ficar um pouco difícil para vocês corrigirem. Então fica mais fácil eu corrigir toda a apostila primeiro, depois todo o CA e depois a folhinha no caderno, que vai ficar mais fácil para vocês acompanharem, tá? Então primeiro eu vou fazer a correção da apostila, referentes às aulas dos dias 5 do 6, que eu passei a apostila da página 15 a 18, da aula do dia 19, que eu passei da apostila da página 20 a 23, e da aula do dia 22, que eu passei a apostila da página 24 a 27. Então, eu vou fazer a correção com vocês da apostila da página 15 a 27, tá? Referente a esses dias. Primeiro aí, na seção Conectando com, vocês teriam então que ler esses quadrinhos, né? Ver o que as imagens estão representando, analisando os elementos dela. E com base na leitura, vocês vão responder as questões. Qual período da história brasileira foi representado nas imagens? A gente consegue perceber aí que é um período posterior à chegada dos europeus. A gente observa esse homem conduzindo o trabalho dos indígenas, né? Aqui possivelmente um português. A gente percebe também uma embarcação lá no fundo desses indígenas levando essa madeira para a embarcação. Então a gente consegue perceber que esses elementos representam o período posterior à chegada desses europeus. Segunda bolinha, explique sua resposta à questão anterior. Bom, como eu falei, os indígenas não utilizavam esses machados, é possível observar a imagem de uma embarcação em segundo plano, também foi representado o indígena transportando a madeira e o outro guiando, né? Um indivíduo aí que não é um indígena, que a gente consegue observar isso pelos trajes, né? Pelas roupas, e que no caso aí é o português que está sendo representado. B. Vocês vão numerar, então, aquelas imagens dos quadrinhos de acordo com as descrições a seguir. Então, número 1. O conhecimento dos povos indígenas auxiliou os portugueses a sobreviver à nova terra e explorá-la. Então, o número 1 aí é o segundo quadrinho. Então, vocês vão completar aí com o número 1. 2. Os indígenas utilizavam um arco e flecha para caçar. O quadrinho, então, que está representando essa frase é o primeiro quadrinho, ele usando aí esse arco e flecha, o indígena. Então, vocês iriam completar aqui com o número 2. 3. A relação de amizade entre portugueses e indígenas tupinambá foi pacífica do início ao fim. Foi pacífica? Não teve conflito entre eles? Claro que teve, né, gente? Teve muitos conflitos entre os indígenas e os portugueses. E essa imagem não está sendo retratada em nenhum quadrinho porque não foi uma coisa que aconteceu. Então, essa aí é a frase falsa. Quarta frase. Os indígenas cortavam a madeira do pau-brasil para os europeus. Ok, está certa também, ó. Eles aqui, os indígenas cortando essa madeira para esses europeus. Então, numerem aí com o número 4. E por último, os indígenas transportavam as mercadorias até as embarcações dos portugueses. Certa também. Aqui, ó, na última imagem, a gente consegue observar essa frase, né? Perceber esse indígena levando essa madeira para as embarcações. Então, a sequência ficou 2, 1, 4 e 5, tá? Então, vamos continuar aí as nossas correções. Virando aí na página 18, na seção lápis na mão, na questão 1, vocês teriam que desembaralhar as sílabas e decifrar a palavra. A palavra que está escondida aí é embarcações. A. Quais povos utilizavam esse meio de transporte? Os povos indígenas ou os europeus? Os dois, né, pessoal? Os dois utilizavam embarcações. Eram embarcações diferentes, mas eles utilizavam. B. Qual era a finalidade desses meios de transportes? Então, as embarcações elas eram utilizadas para transportar pessoas e mercadorias de um lugar para o outro, tá bom? C. Retome as páginas 6 e 12 e observe os meios de transporte utilizados pelos indígenas e europeus.
Na construção de qual deles era utilizada a maior quantidade de madeira? Nas embarcações dos europeus, né, pessoal? A resposta certa aí é as embarcações dos europeus. 2. Cite 2 motivos que fizeram os portugueses migrarem para as terras brasileiras. Então, esses 2 motivos são o lucro com a extração do pau-brasil, né, e outras riquezas, e também a presença do solo fértil, que permitia a plantação de diversos produtos em nossa terra. Então, isso eram 2 motivos que fizeram esses portugueses migrarem para nossas terras. 3. Cite 2 motivos que levavam alguns indígenas a migrar do litoral para as regiões mais distantes. Os conflitos com os europeus e também com outras etnias indígenas e também a escravização, a força, né, que os europeus obrigavam esses indígenas a trabalhar para eles. Então, eles queriam sair fora disso, eles queriam correr disso. Então, eles iam para regiões mais distantes, tá bom? Número 4. Leia as afirmativas e assinale as corretas. Os indígenas abriram estradas e utilizavam canoas e barcos para se deslocarem pelo atual território brasileiro. Ok, certíssima, podem marcar o X. Os povos africanos migraram para o Brasil em busca de riquezas. Não, né? Eles vieram forçados a trabalhar aqui, então essa está falsa. Terceira frase. As viagens dos europeus para outros continentes ampliavam a diversidade de produtos a serem comercializados na Europa. Certo também, pessoal. Podem marcar o xizinho. Quarta frase aí. Desde a chegada dos portugueses, não aconteceram mudanças nas diversas culturas indígenas. Falso, né, pessoal? Foi modificada, sim, algumas culturas, né? A gente conseguiu perceber isso pelos nossos estudos que nós tivemos durante esse capítulo. Então, essa está falsa. Essas culturas se misturaram. Os europeus misturaram com a cultura indígena, que formou, então, né, e posteriormente vieram novos povos para cá, outros imigrantes. Foi, então, que formou a nossa cultura, a cultura que nós temos hoje. Ela é decorrente da cultura indígena, da cultura dos europeus, dos africanos, enfim, de todos os povos que vieram, né, e deixaram um pouquinho da sua cultura e que transformou a nossa cultura no que ela é hoje. Último quadrinho. No Brasil, há pessoas de diferentes origens, culturas e costumes. Certíssimo também, né, pessoal? Nosso país é um país com bastante diversidade cultural, manifestações culturais, tudo, devido a essas imigrações, né, essas migrações que ocorreram para o nosso país, para o nosso território. Então, devido a esses imigrantes que vieram para cá, aconteceu essa mistura de cultura, transformando então no que temos hoje, na cultura que temos hoje no nosso Brasil. Continuando as nossas correções, aí a gente já vai para outro capítulo, né? Brasil é um país de muitos caminhos. Aí na página 20 vocês teriam que analisar essa imagem e abaixo responder. Questão A. O que o artista procurou retratar na obra? Então, foi retratado nessa obra um homem tocando a viola e uma mulher cantando, né, segurando o lenço no pescoço. B. Que instrumento musical foi representado? O instrumento que está sendo representado aqui é a viola, tá bom, pessoal? Questão C. Você conhece alguma música com esse instrumento? É uma questão pessoal essa, pessoal, tá, pessoal? Então, isso vai depender de cada aluno. D. Leia as imagens e identifique a construção que utiliza a matéria-prima semelhante à mostrada na obra de Almeida Júnior. A gente conseguiu perceber lá que é uma construção ali da casa de barro, tá? Então, a construção que mais se assemelha àquela obra é a primeira imagem, tá? Que temos aqui essa construção feita de barro. A segunda imagem está sendo mostrada aí uma construção de madeira, né? Então, a primeira, vocês irão marcar o X na primeira imagem aqui. Continuando, vamos lá para a página 23.
na seção Interpretando. Questão 1. Você estudou que o milho cultivado pelos indígenas era originário da América Central. A respeito de outros produtos que fazem parte do cotidiano no Brasil, responda as questões. A. Na atualidade, são consumidos produtos derivados de vegetais e de animais, que também não são originários do Brasil. A cana-de-açúcar e o gado bovino. Foram os responsáveis por trazê-los ao Brasil. As mudas de cana-de-açúcar, gente, foram trazidas por Martim Afonso de Souza. Eu estava chamando ele de Martins, é Martim Afonso de Souza. E o gado foi trazido pela sua esposa, que foi a Ana Pimentel, tá bom? B. De acordo com as legendas, pinte os quadrinhos para identificar a origem dos produtos indicados. Então, tudo que for aí, esses produtos derivados aí da origem da cana-de-açúcar, vocês iriam pintar de amarelo ou verde, né? Uma cor aí tá meio misturado, parece mais um verde mesmo. E ao lado, tudo que fosse relacionado ao gado, vocês iriam pintar de vermelho, tá? Então, olha só, a cana-de-açúcar deu origem ao açúcar e à rapadura, e o gado deu origem ao leite, ao couro, ao queijo e à carne, tá bom? Então, tudo que for da cana-de-açúcar aí, vocês iriam pintar, então, açúcar e rapadura com a cor verde e leite, couro, queijo e carne com a cor vermelha, tá bom? 2. Quais produtos provenientes da cana-de-açúcar e do gado de corte você consome? É uma questão pessoal, vai depender aí do cotidiano de vocês, com a família de vocês. Tá bom, pessoal? Tia Lívia, por exemplo, da cana-de-açúcar. Eu utilizo açúcar mesmo e do gado eu utilizo leite, eu utilizo a manteiga também, que é proveniente, né? A carne, então são coisas que eu consumo no meu dia a dia que provém desse gado. Vamos continuar a correção. Agora nós vamos lá para a página 26, na seção Outros Olhares. Então vocês tinham que ler esse verso aí da literatura de cordel, que faz parte da obra História do Boi Misterioso, tá? Com base na leitura, vocês iriam responder. A. Qual o cenário dessa história? Está sendo retratada aí no cenário dessa história o sertão. B. O que o vaqueiro procura? Bom, o vaqueiro está procurando por um boi misterioso, tá bom, pessoal? C. Como seria o boi misterioso procurado pelo vaqueiro? Reúne-se com um colega e descrevam como vocês imaginam ser esse animal. Eu pedi, né, para que vocês se reunissem com a família, conversassem com o papai, com a mamãe, imaginassem como seria e respondessem essa questão. Uma questão bem pessoal, tá? Vai variar de cada aluno. Virando aí na página 27, a gente vai ver um pouquinho sobre expansão territorial, cana-de-açúcar, criação de gado, relembrar um pouquinho sobre o que a gente estudou. Então, com base na análise desse mapa aí, né, do que a gente estudou, vocês iriam responder as questões. A. Em qual região do território se desenvolveu o cultivo da cana-de-açúcar? Bom, esse cultivo da cana-de-açúcar se desenvolveu nas proximidades do litoral da região Nordeste, tá bom, pessoal? A gente consegue observar isso aí analisando o mapa e a legenda desse mapa, bom? B. Cite 2 motivos que fizeram os criadores de gado se deslocarem para o interior. Então, esses criadores de gado eles se deslocaram pelo território porque, além de ter aumentado o número de animais, houve também uma expansão das plantações de cana-de-açúcar. Então, eles precisaram de ter novas terras aí para praticar essas atividades, tá bom? C. Em que regiões do território os criadores de gado se estabeleceram? Bom, os criadores de gado se deslocaram para o interior da região Nordeste e também para a região sul do Brasil, tá bom? Então, eles expandiram por esses territórios aí, tá? Agora eu vou fazer a correção do caderno de atividades com vocês, tá? Agora eu vou fazer a correção com vocês do CA da página 74, 75 e 76, tá bom? Essas páginas aqui.
páginas 74 e 75, essa daqui, ó, vocês teriam então que ler o mapa e recortar as imagens da lateral dessa página para realizar as atividades. Para isso, siga as instruções da página 75. Então, vocês iriam seguir essas instruções aqui e, de acordo com o que fala essas instruções, vocês iriam colar essas imagens nos lugares corretos. Então, vamos lá. A. No mapa, localize o Brasil e cole nesse espaço a imagem da árvore que os portugueses encontraram no território. Então, a árvore, né, bem rica que foi encontrada no nosso território foi o pau-brasil. Então, vocês teriam que colar aqui a imagem do pau-brasil, né, aqui no território brasileiro. B. Encontre a imagem da planta que foi trazida da África e cultivada no Brasil pelos portugueses e colha no espaço correspondente ao litoral brasileiro. Então, qual foi essa planta, pessoal, que foi trazida da África? Essa daqui, a cana-de-açúcar. Então, vocês teriam também que colar aqui no litoral do nosso território brasileiro, tá? Vamos lá. C. Colhe a imagem de açúcar. Colhe a imagem de açúcar no espaço que corresponde ao continente onde o produto era comercializado pelos portugueses. Então, essa açúcar aqui, ela era comercializada lá na Europa, tá bom? Então, vocês teriam que colar aqui o açúcar naquilo na Europa, tá bom? D. Colhe a imagem de vestimenta no espaço que corresponde ao continente onde esse produto era comercializado pelos portugueses. Então, aqui nessas roupas vermelhas que elas eram tingidas com o auxílio desse pau-brasil, né? Eles tiravam essa pigmentação, essa tinta e pigmentavam as roupas de vermelho. Então, por isso, né, ela era tão bem vista lá na Europa. Esse pau-brasil era tão bem visto lá na Europa, né, que podia fazer essas coisas. Então, vocês iriam colar então, essa vestimenta na Europa também, tá? Onde ela era comercializada. Colhe a imagem do móvel no espaço que corresponde ao continente onde esse produto era comercializado pelos europeus. Também, né, pessoal, esses móveis eram comercializados lá na Europa, bem aqui, ó. Então, vocês fizeram, né, tudo certinho, corrijam aí para ver se está certo e vamos lá. Agora, virando aí na página 76, essa página aqui, na questão 6 está falando: de acordo com o que você estudou, decifre as pistas e complete a cruzadinha. A. Primeira etnia indígena que teve contato com os portugueses foi a etnia Tupinambá, tá bom? Então, ó, aqui, ó, a gente encontra a palavra Tupinambá aqui, na horizontal, aqui no nosso caça-palavras. B. Uma das consequências da dominação portuguesa para os indígenas foram as doenças, né, pessoal, que eles contraíram. Então, a gente acha doenças aqui no nosso caça-palavras, também aqui na horizontal, ó, tá? Bem aqui embaixo, doenças. C. O corte e o transporte do pau-brasil eram realizados pelos indígenas. Esses trabalhos eram forçados, esses europeus forçavam os indígenas a trabalharem para eles, né? Então, aqui, ó, a palavra forçados, a gente encontra aqui na vertical, tá bom? Aqui embaixo do nosso caça-palavras. D. Os portugueses iniciaram as navegações pelos mares em busca de riquezas, pessoal. Ó, riquezas a gente tem aqui na vertical, tá bom? Aqui no cantinho do nosso caça-palavras. E por último, na questão E, sem o conhecimento desses povos, os portugueses não explorariam o interior do atual território brasileiro. Os indígenas, né, pessoal? Afinal, eles conheciam muito o nosso território porque eles já habitavam aqui.
Então, a palavra indígenas a gente encontra aqui também na vertical, tá? No cantinho do nosso caça-palavras. Agora eu vou fazer a correção da folhinha com vocês. Agora eu vou fazer a correção com vocês da folhinha que eu passei no dia 1/6, tá? Vocês teriam então que acompanhar essa letra de música junto com o link que eu disponibilizei para vocês acompanharem a música, uma música bem legal, bem divertida, que fala sobre esse momento da nossa história, sobre o descobrimento do Brasil, tá? E em seguida, com base nessa canção, vocês iriam responder algumas perguntas. Qual trecho da composição mostra a visão dos portugueses sobre esse momento histórico do descobrimento do território brasileiro? Bom, o trecho que está falando sobre a visão dos portugueses é aí a segunda estrofe que fala: Vera Cruz, Vera Cruz, quem achou foi Portugal. Vera Cruz, Vera Cruz, atrás do Monte Pascoal. Bem ali Cabral viu, dia 22 de abril, não só viu, descobriu toda a terra do nosso Brasil. Então, essa parte aí fala sobre a visão dos portugueses. Na questão B, está perguntando qual trecho que corresponde à visão dos indígenas. Gente, a terceira estrofe que fala Pindorama, Pindorama, mas os índios já estavam aqui. Pindorama, Pindorama, já falavam tudo em tupi. Só depois vem vocês, que falavam tudo em português. Só depois vem vocês, nossa vida mudou de uma vez. Então, essa aí é a estrofe da visão dos indígenas. Na questão C, tá perguntando por que a vida dos indígenas mudou de uma vez? Então, de acordo com a música, com os nossos estudos, a gente percebe que houve uma mudança drástica na vida desses indígenas. Esses portugueses vieram, tiraram nossas riquezas, obrigavam esses índios a trabalhar, forçavam esses índios a trabalhar para eles. Então, teve grandes conflitos entre indígenas e portugueses. Esses indígenas procuravam ir para regiões mais distantes, né, dentro do nosso território, para não precisar trabalhar forçados para esses portugueses. Então, a rotina desses indígenas mudou completamente após a chegada desses portugueses. Bom, pessoal? Aí na questão 3, vocês iriam se imaginar dentro dessa canção, né? E desenhar no espaço abaixo como você se imagina nesse momento histórico, né? Nesse momento tão importante, tão marcante aí que foi esse descobrimento do Brasil, que foi esse momento da nossa história. Então, é uma questão pessoal aí, cada um ia, de acordo com sua criatividade, com sua imaginação, ia fazer um desenho aí, representando isso, tá? Essa foi a nossa aula de correção de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Lembrem de fazer tudo com bastante atenção, bastante calma, tá? Para ficar tudo certinho. Então, beijão para vocês e até a próxima aula, tá? Tchau!